conduzindo essa boiada. Exato. 9h56. Quando a gente fala em conta de água, a primeira reação quase sempre é culpar a prefeitura ou esperar que uma decisão política resolva o problema, né? Só que não é assim que a banda toca, não. Um caso recente em Valinhos trouxe esse debate à tona. A criação de uma tarifa social que agora depende da validação da agência reguladora. E aí aparece, Sandra, um ponto que nem sempre fica claro para a população. Quem define o valor da tarifa, né? Porque seria o prefeito, a Câmara, nenhum nem outro, viu? Então. É uma análise técnica feita por uma agência independente que precisa equilibrar dois interesses, que nem sempre caminham juntos, que é o custo do serviço e o bolso do consumidor. E mais, essa mesma lógica vale para dezenas de cidades da região. De acordo com a Ares PCJ, a agência reguladora, em 37 cidades da área de cobertura da CBN Campinas, mais de 2.400.000 ligações residenciais estão ativas. Dentro desse universo, 281.000 famílias teriam direito à tarifa social, mas apenas 28.000 estão efetivamente cadastradas e recebendo esse benefício. Ou seja, existe um número grande de famílias que poderiam pagar menos, mas que ainda não acessaram esse direito. E aí, para explicar como é que isso funciona, a gente convidou o diretor do Ares PCJ, agência que responde por 89 municípios, Carlos Roberto de Oliveira. Bom dia para você, seja bem-vindo. Bom dia, Sandra. Bom dia, Felipe. Quero agradecer pelo convite, né, e dizer que estamos aqui satisfeitos em participar desse bate-papo para esclarecer um pouco sobre a função da agência reguladora, o que faz uma agência no dia a dia fiscalizando a qualidade do serviço e também falar sobre tarifa social. E aí a gente trouxe, né, aí os dados de 280.000 famílias que poderiam ter direito a essa tarifa, considerando só 37 municípios, né, porque vocês têm uma cobertura muito maior. E aí pouco mais de 28.000 é que estão cadastrados. Por que existe uma diferença tão grande? É falta de informação? É a empresa, a companhia de água que realmente ainda não fez o cadastro desses beneficiários? Bom, Sandra, a questão da tarifa social é uma preocupação não só para o saneamento básico, água e esgoto. A tarifa social existe também em outros serviços, como é o caso de energia elétrica, né, que tem também grande repercussão. Mas o que nós temos aqui? Acho que é super importante destacar que a tarifa social ela é uma premissa que vem desde 2007 na lei. Então, nós temos a Lei 11.445, que estabeleceu obrigatoriedade de regulação, sustentabilidade dos serviços para que os serviços sejam adequados e possam ser remunerados de forma adequada, mas também trouxe a preocupação com a modicidade da tarifa, que é a ideia de que o usuário que não pode pagar pelo serviço deve ter uma tarifa módica. O que aconteceu de lá para cá? Né? Num primeiro momento, né, nós tínhamos sempre uma metodologia de tarifa social em que o usuário procurava o serviço de água e esgoto para pedir essa tarifa diferenciada. Né? Isso não funcionou porque as pessoas não conheciam o benefício, às vezes o benefício tinha dificuldades para ser acessado por conta de documentação que se pedia, e nós tivemos uma mudança em 2024. Nós tivemos uma lei federal, a Lei 14.898, que trouxe uma nova dinâmica para a tarifa social. A partir de agora, o usuário não mais precisa ir até o prestador de serviço solicitar essa tarifa. Quem faz a inclusão automática desse benefício é o próprio prestador, né? E aí cada um dos municípios que tem aqui sua prestação. Sanasa em Campinas, Daev em Valinhos, Daed Americana, ou seja, tem um lançamento automático desse benefício. Mas e aí, depende, como você disse, ainda é um desafio. E depende, então, da companhia repassar ou cadastrar realmente isso no sistema. Exato. O que é que nós temos hoje de referência com a lei federal e a agência reguladora Ares PCJ já regulamentou? Primeiro, critério de acesso. Quem tem direito à tarifa social? Pela nova legislação de 2024, todos aqueles que estão inscritos no CAD único, ou seja, tem que procurar o CRAS, fazer o seu cadastramento, estar no CAD único, e depois as condições econômicas, né? As pessoas que têm renda de meio salário por cabeça ou per capita, ou aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade que recebem o benefício do LOAS. Então, automaticamente, né, quando eu tenho lá cadastro único atualizado e tenho lá o percentual de meio salário per capita na família, eu automaticamente estou elegível. A partir de então,
Nós temos aqui os dados que são referenciados da própria Secretaria de Assistência Social e o cadastro do CPF desse beneficiário é cruzado com o CPF também lá do prestador de serviço. Uhum. E aí vocês, inclusive no portal da agência, né, tem a descrição de cada município, né, e de quanto é essa família, ou a quantidade de famílias que podem ser beneficiadas e aquelas que estão cadastradas. E sempre há uma diferença muito grande, né? No total das 89 cidades que vocês monitoram, quase 500.000 de famílias e só 49 mil, né, que estão realmente indicadas aí para a tarifa social. Aí deixa eu até dar uma olhadinha aqui como é que está a situação de Campinas, né? Campinas tem 505 mil famílias e 71 que estão cadastradas, digamos assim, né? Que estão já sendo beneficiadas. Então, tem uma diferença muito grande. Exato. Esse é o grande desafio, né? O que é que nós tínhamos? No modelo anterior a 2024, a grande dificuldade é que as pessoas não conheciam e não procuravam o benefício. A partir de agora surgiu um novo desafio, que é o desafio dos cadastros atualizados. Para que eu possa ter efetivamente concedida essa tarifa social, eu preciso cruzar o CPF do CAD único e o CPF daquele usuário cadastrado, por exemplo, na Sanasa. O que tem acontecido muito? Muitas cidades esse cadastro está desatualizado, né? É muito comum você ter ainda famílias que moram de aluguel, por exemplo, e tem aquele contrato de gaveta, né? E não vai até o prestador de serviço para informar, eu sou usuário. Então você tem, às vezes, lá naquela residência, a casa no nome do proprietário e eu não consigo cruzar esse CPF. Um outro problema que é muito recorrente são as chamadas unidades multifamiliares, que é aquilo que a gente conhece de uma casa na frente e uma casa de edículo no fundo, em que eu tenho uma única ligação. Nesse caso, é muito comum a pessoa que mora no fundo da casa ter direito ao benefício, mas ele não é o titular da conta, e sim do proprietário do imóvel. Então, o que nós temos hoje no Brasil, e não só aqui na nossa região, na área de atuação da área SPCJ, o grande desafio de atualização dos cadastros e também fazer com que os usuários busquem o serviço de água para atualizar as suas situações também. Porque essa ideia, às vezes, do rodízio de CPF, né? Você tem lá o cadastrado é o proprietário da residência, o chefe da família. Mas quem está lá com o contrato atualizado no serviço de água é a esposa, então não cruza o CPF. Então, a gente já sabia que isso aconteceria, né? A área SPCJ já monitorava isso desde 2019, que nós temos tarifa social desde 2018 efetivamente aplicada. Hoje o nosso grande desafio é que a gente consiga ampliar esse benefício. Mais uma coisa que eu queria dizer que é super importante é que quando a gente fala de tarifa social, nós estamos falando de um subsídio tarifário. O que é isso? Quando uma pessoa não paga, o outro paga por aquele que está recebendo o benefício. Então, a Ares também tem essa preocupação de olhar ano a ano o crescimento do número de famílias inseridas para que eu possa ir recompondo a tarifa do prestador, ou seja, repassando para os demais essa conta. Nesse gancho, como é que a Ares PCJ garante que esse equilíbrio não acabe penalizando os outros consumidores? No nosso caso, né, eu acho que o estado de São Paulo, a própria região sudeste, ele é um pouco mais privilegiada, né? Porque quando a gente olha para faturamento dos prestadores e percentual de pessoas que têm direito ao benefício, é um número ainda relativamente baixo, né? Então, esses critérios, eles ainda não são tão desafiadores na região sudeste. Quando a gente olha para a região nordeste, nós temos estados da federação que quase 70% da população teria direito ao benefício. E aí você passa a desafiar essa modicidade na medida em que 30% da população precisa pagar mais para todos os 70%. Então, no nosso caso, né, ainda não é um grande impacto. Quando a gente olha o número de pessoas atendidas e até o número potencial ali, a perda de receita que se faz o subsídio é de 3, 4% no máximo, né? Então, também não é uma verdade que conceder tarifa social vai dar um grande aumento na conta das pessoas, né? A variação é sempre 1%, 2%, é uma quantidade de recurso financeiro realocado em subsídio que não traz grande impacto. Então, isso é muito importante dizer. Não é criar tarifa social que vai trazer um grande aumento de tarifa para os outros consumidores. Porque, por exemplo, pela Sabesp, ela dá um percentual único
para todos os municípios, né, que tem aí a Sabesp como a companhia de abastecimento, diferente da Ares, né? Na verdade, é a mesma coisa, né? O nosso critério para acesso é o mesmo. É 50% de desconto nos 10 mil litros d'água, 10 metros cúbicos, e 25, até 15, desculpa, de 0 a 15, ou seja, 15 mil litros d'água com 50% de desconto na conta, e depois 25% de desconto dos 15 mil litros até os 20 mil. O que muda é que nós temos a tarifa para cada uma das cidades, né? A Sabesp vai ter uma tarifa regional. Já Uhum. no caso da área PCJ, nós avaliamos a tarifa de cada cidade. Então, Valinhos tem uma tarifa, Campinas tem outra, Americana outra, Piracicaba, e assim sucessivamente. Nós não temos uma tarifa regional, né? Então, é a única diferença, mas o critério é sempre o mesmo. E aí a gente comentou, né, a questão de Valinhos, porque emitiu-se uma nota esta semana, né, que não vai vender, enfim, O da EV, né? o DAEV, que é o departamento, e que a prefeitura enviaria para a Câmara e também a Ares a questão de avaliação de valores e também da tarifa social. Mas Valinhos já está cadastrada junto à agência, né? Sim, o que nós temos de novidade é que, muito recentemente, né, tivemos esse decreto municipal criando alguns critérios para criar outras categorias de tarifa social, ou seja, colocando outras pessoas não previstas inicialmente, que é a ideia dos aposentados e outros grupos também inseridos. Como é que isso funciona, né? A gente tem aqui a regulação econômica feita pela agência. De novo, é super importante essa ideia do subsídio. Eu tenho que conhecer primeiro qual o número de pessoas que serão beneficiadas nessa nova categoria. Não existe uma ilegalidade nesse decreto, já que a lei federal ela coloca critérios mínimos e cada município pode ter um benefício ainda mais expansivo com outras categorias. O que a gente faz aqui é uma avaliação de quanto custará isso. Então, nós podemos abranger outros grupos, assim como fez o município de Valinhos com o decreto, mas agora nós faremos a avaliação econômica. Não sabemos ainda quantos são os aposentados. Desses aposentados, quantos já estão nessa nossa regra geral? Então, vem agora essa ideia nossa aqui para o próximo ciclo tarifário, para o próximo reajuste, de acompanhar qual o impacto efetivo desse custo. Mas sempre tem uma avaliação técnica, né, para que isso seja definido e aprovado. Exatamente. Né? Desde 2007, com a Lei 11.445, a regulação é uma obrigatoriedade. Né? Todos os municípios precisam ter uma agência reguladora. Essa agência reguladora fiscaliza a qualidade dos serviços e também define as tarifas. E no caso específico aqui de Valinhos, nessa nossa conversa, né, nós temos já hoje uma tarifa que é definida de forma sustentável, ou seja, os custos correspondem às receitas, né, receita e despesa sempre vai bater, mais os investimentos que são avaliados, e essa sustentabilidade é sempre feita pela agência. Lembrando sempre que a última palavra em termos de tarifa é da agência. Não temos mais decreto do prefeito, lei na Câmara, porque as agências reguladoras têm essas prerrogativas. Uhum, para ser realmente isento, né, e transparente e justo diante desse equilíbrio, né, de interesses, inclusive, de quem está arrecadando, de quem está pagando. Exatamente. E para quem está nos ouvindo agora e de repente, né, tá nesse critério do CAD único, né? Como é que ele pode, enfim, se não está cadastrado ainda, se cadastrar junto à empresa do município e acompanhar também esses dados, né, para cobrar a aplicação correta da tarifa social? Bom, Sandra, primeiro para dizer que a tarifa social ela é muito dinâmica. O primeiro passo é que todo usuário que tenha direito, não só esse benefício, mas qualquer benefício social, precisa ter o seu CAD único atualizado. Então, a primeira regrinha é que sempre busque o CRAS de sua cidade e atualize o seu cadastro, porque o cadastro de referência do CRAS ele é atualizado a cada 2 anos. Né? Então, se uma pessoa tem o cadastro, tem direito ao benefício, e ele depois não volta para se recadastrar, se atualizar, ele perde o seu benefício, porque ele deixa de ser elegível não só para isso, mas para outros benefícios sociais. Então, o passo central é procurar o CRAS, né, e fazer a sua atualização. Né? A cada Certo. 2 anos nós temos assistente social que já faz esse processo, e a partir de então ele já se torna elegível pelo próprio cadastro do nosso sistema aqui que nós temos em parceria com
a- nós temos a parceria com a Secretaria de Estado de Assistência Social. E a partir de então, nós estamos trabalhando agora com os prestadores para que sejam feitas atualizações também desses cadastros do prestador para o cruzamento automático de forma muito mais simples. Carlos, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui, por tirar também as nossas dúvidas e o canal sempre aberto também para trazer mais prestação de serviço para os nossos ouvintes. Até a próxima. Obrigado, Sandra. Obrigado, Felipe. E só deixo aqui então um convite para aqueles que queiram conhecer um pouco mais do trabalho da agência, que acesse o nosso site www.arespcj.com.br e caso tenha alguma dúvida, queiram acessar nossa ouvidoria, 0800 77 11 445. Obrigado, Sandra. Obrigado, Felipe. Obrigado, Obrigada, Carlos. Carlos. 10 e 12.